A paz do Senhor, família Redenção. Estamos aqui para mais uma live, para juntos louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Estamos aqui com o Antônio, com a Miriam, estão conosco para participar dessa live. Então vou pedir aí, Miriam, dá uma saudação para os nossos irmãos de casa. A paz, família. Mais um dia de tratado, mais um dia de ensinamento do Pai para nossas vidas. Antônio. Pai do Senhor, família de Deus, que o Senhor continue abençoando a sua casa. Estamos aqui mais uma vez e tenho certeza que Deus vai alcançar o seu coração nessa live aqui. Amém? Amém. Vamos orar? Miriam, ore para nós iniciarmos. Senhor eterno Pai, Deus maravilhoso, santo, tremendo. Louvado Pai, seja o teu nome. Nesse Senhor. momento, meu Senhor, clamamos a Ti, Senhor, não só nossas vidas que vai estar ministrando, como todos que estão ouvindo. Sim, Pai Deus. querido e santo, nos dê entendimento, Senhor, em tudo quanto o Senhor tem a tratar. É verdade, Paizinho querido e Senhor. santo, em nossas vidas e através Sim. das nossas vidas. Pai, toma o primeiro lugar, que venha ser tudo para a glória e a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos aí como tema dessa live o que é o reino de Deus. Nós vamos usar o texto básico, pedir ao Antônio para fazer essa leitura de Romanos. Então, o texto base é Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Antes de nós adentrarmos esse texto, nós precisamos ter uma ideia do que é o reino. O reino, na verdade, é constituído como se fosse um rei. E aí o texto, quando ele fala sobre reino, ele também faz alusão a Jesus Cristo, o Messias. Então, o reino messiânico, que já foi predito lá no Antigo Testamento, e esse reino agora o Senhor Jesus chama para estabelecer nessa terra. Então, para ter um reino, precisa ter um rei. E para ter um reino, precisa ter súditos. Então, o rei comanda e os súditos obedecem. E é interessante ter essa dimensão do rei de Deus. Por exemplo, como numa monarquia, o rei comanda, dita as regras, direciona e os súditos, né, obedecem e desfruta daquilo que o seu rei conquista. Então, só para a gente poder ter uma noção básica aqui do que a gente está falando sobre o reino de Deus, aí se depois vocês olham aqui ó, a camisa do Antônio, venha o teu reino, olha aí. Bem intencional. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, que o reino de Deus seja estabelecido hoje sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, o reino de Deus seja estabelecido sobre a tua casa, sobre o nosso bairro, sobre nossa cidade, sobre o nosso país, que o reino seja estabelecido sobre o mundo. Venha o teu reino, Senhor, sobre nós, louvado seja o nome do Senhor. Vamos, Antônio, vamos participar um pouquinho do que a gente tem preparado sobre esse texto, e aí a gente vai caminhar. O que é o reino de Deus? Isso. Para você. Assim, é uma pergunta bem interessante, né? Porque o reino de Deus, que a gente não tá perguntando agora sobre o rei do reino. Agora é o mas reino. o reino do rei. Então, o que é esse reino? O reino, para mim, no meu entendimento, segundo a Bíblia, o reino é uma contracultura, né? Todo governo ou todo reino tem uma cultura, tem a sua cultura. Então, o reino de Deus é uma contracultura para nós, aqui na Terra. Porque a Terra tem uma cultura, Sim, o céu tem uma outra cultura. Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, tem uma cultura própria e precisamos nos adequar. Que é a cultura dos céus estabeleça sobre a terra. Isso ou aí. sobre as nossas vidas. Venha a Coisa tua linda. cultura, Isso. venha o teu reino. E falando sobre essa contracultura, né? É a contramão dos valores terrenos. Depois a gente vai falar nisso, né? Para entender o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus, para entender viver de fato esse reino. Às vezes falamos e não vivemos de fato, né? E hoje a gente queremos trazer luz aqui para entender um pouquinho aí o que é o reino de Deus. Miriam, o que é o reino de Deus aí para você? Eu já ia fazer esse comentário de que é viver na contramão do mundo, né? Porque o que quer ser o melhor, Ih, dá ruim. O que quer ser o maior, dá ruim, né? Então, quem quer ser o maior, que sirva o menor. Já deu ruim porque quem quer ser maior não quer servir ninguém, quer ser servido, né? E
realmente, é você não viver mais a sua vontade nem o que foi te ensinado. É viver na direção de Deus, porque às vezes até mesmo a gente faz coisas que fosse a nossa vontade a gente não faria. Né? Vamos dizer assim, tem coisas que a gente faz que os outros vão falar assim, só pode ser crente, para fazer isso só pode ser crente. Como se a gente fosse o ET do mundo, né? E eu aprendi a ser orgulhosa por ser o ET do mundo. Graças a Deus eu não tenho esse problema não. Mas tem muita coisa que você, como cidadão aqui na Terra, tem a parte também de que a gente não sabe fazer essa diferença. Porque por a gente tá falando no reino, mas pisando nessa terra somos cidadão. E cidadão tem os seus direitos, o seu direito começa quando o meu termina e vamos por aí. Direitos e deveres, né? Sim, sim. É. E muitas dessas vezes isso aí é confundido. Porque eu sou crente, eu não sou cidadão. Mas pisamos nessa terra sim, pedimos a direção de Deus para viver melhor, né? Porque viver na contramão do mundo não é fácil. Não é fácil, Não é verdade. fácil, não é fácil. A todo tempo ele vem dizendo que tá vivendo assim por causa de quê? Isso não vale a pena. Não é assim que a gente Isso. escuta o tempo todo? E aí eu costumo dizer na célula que eu acordo falando pro Senhor, se eu acordei crente, eu preciso dormir crente. Porque o dia a dia, ele vai te botando você de uma maneira que quando tu chega à noite, parece que tu passou por um turbilhão que tu... Vai te empurrando Vai. para que você possa se moldar ao padrão desse mundo, Sim, né? sim. Para que você se conforme com essa situação e que não viva, né, o reino de Deus. Sim, sim. Então, viver na contramão do mundo não é fácil, mas é prazeroso você, quando chega no final do dia, que você agradece a Deus e deita para dormir, o teu sono é um sono de descanso. Não é um sono de cobrança de que, poxa vida, eu podia ter feito aquilo ali melhor, eu podia... eu fiz... Não é esse sono. Graças a Deus. Graças Deus a estabeleceu Deus, isso. sim. Antônio, o que seria essa contracultura aí? Boa pergunta sua, hein? Olha, Os pastores gostam de fazer pergunta para apertar. Vamos lá. Por que essa contracultura? O reino da terra, como falei, o reino da terra tem a sua cultura, né? O que seria a lei da vantagem, né? Isso. E quem não lembra, duvido você não lembrar, do desenho do Pica-Pau. verdade. Desenho do Pica-Pau. Quando o Pica-Pau perdeu em algum momento, sempre teve vantagem. Sim. E a gente fazia o quê? Aplaudia, a gente ficava alegre e torcia para ele sempre se dar bem, ainda que ele fizesse maldade. Então é a lei da vantagem. É aquele eu primeiro, eu segundo, eu terceiro e assim sucessivamente. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus, aí que vem a contracultura. O reino de Deus é o quê? Quem perde é quem ganha. Como a Miriam começou a falar aqui. Né? Quem dá é quem recebe. Quem morre é quem vive. Né? Quem fala mal de nós, falou mal de nós, a gente tem que falar bem dessa pessoa. Olha isso, gente. Orar pelos meus inimigos. Eu tenho que me alegrar quando eu for perseguido. Isso é uma verdadeira contramão. Por quê? Porque se alguém me persegue, eu vou ficar muito chateado, ou eu vou fugir dessa pessoa, ou eu vou botar ela na justiça do homem. É verdade. Né? Mas aqui na cultura de Deus é diferente. Né? O reino de Deus não é comida e nem bebida. Ele já está apontando. O reino de Deus não é dessa terra. Nem comida e nem bebida. Está falando de coisas naturais. Mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Né? E não é alegria para nós. É alegria no Espírito Santo. E você usou o texto de Mateus 5, né? Que são as bem-aventuranças, né? Vai falando sobre isso. E isso é Jesus ensinando o Sermão da Montanha, ele trazendo, mostrando como nós devemos. Ali tem vários conselhos para a vida, né? O Sermão da Montanha começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o 7 aí. Mas os sinóticos também falam sobre esses outros fatos, né, de Jesus. Mas quando ele começa a ensinar essa contramão do mundo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, né? Felizes são aqueles quando vos difamarem, né? Usando essa versão nova. Bem-aventurado quando vos injuriares, mentires, né? Disseres todo mal contra vós. Aí agora vem a recompensa. Teve o sofrimento. Aí ele fala assim, mas tu é feliz, sabe por quê? Grande é o vosso galardão. Aonde? Na terra? Não, não é certo. Não.
o galardão ainda é lá no céu. Isso aí. Então, viver na contramão do mundo é estabelecer essa cultura do reino, essa vontade de Deus em nós, para que vivemos esse reino de fato. Eu acho que o reino seja estabelecido em todas as áreas da nossa vida e possamos já começar nessa contramão, entendendo o que o Senhor quer muito mais, né? Vamos lá, o que a gente tem de mais? Vai, Antônio. Então, vamos lá. Aí, quando Romanos, Paulo escreve aos Romanos, dizendo que o reino de Deus é justiça, e aí o que seria a justiça? Eu preciso entender também, eu preciso fazer pergunta ao texto. Sim. Eu não posso ler o texto e simplesmente ficar só naquilo que eu li. Eu tenho que fazer pergunta. Né? O que seria justiça, né? Então a justiça de Deus, ela é o quê? Ela é prolongada, né? Ela prolonga a sua verdade e a sua fidelidade. Cumpre com o seu propósito. Cumpre com o seu compromisso. Sim. Né? Essa é a justiça de Deus. Ela dá vida longa à verdade e à fidelidade de Deus. Isso é justiça. E a justiça de Deus não é igual à justiça do homem. Não é? Né, Miriam? Não, O que não é a justiça de Deus, Não. Miriam, para você? Não, não é. Não é. Não é. Meu Deus. Porque a justiça do homem a gente já conhece, né? Que assim, até horrível de falar, né? É como trapo de imundícia, Sim, que a Bíblia sim, diz. referente a Deus, né? E agora trazendo para nós a justiça de Deus, Deus não fará aquilo que você quer. Isso. Ou aquilo que você acha, aquilo que você determina, Sim. que você queira sobre o outro, ou sobre aquilo que você está vivendo. A justiça de Deus, ele está muito além. Ele não olha para essa circunstância, ele olha para além. A gente fosse dar um exemplo de Davi. Vamos dar um exemplo de Davi. Isso. Ele recebe a unção para o reinado, mas demora um tempo enorme. Ele é perseguido pelo próprio rei, e ele tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não pratica a justiça humana. Ele usa a justiça eterna. E isso eu chamo trazer o reino de Deus. A vontade dele era, talvez, acabar com o seu problema, que era aquela pessoa, o seu rei Saul. Mas o que ele faz? Ele abre mão da justiça terrena e entrega a sua causa na mão do Eterno. Ele já vivia o reino. Ele já vivia o reino. Olha aí, ó, lá no Antigo sim. Testamento, Ele já a vivia gente o está reino. falando sobre o reino de Deus. Sim. E o rei Davi ainda não era rei, mas já vivia o reino como Isso se aí. o reino já estivesse nele. Isso Que aí. coisa linda. Até o final, ele defendeu a família de Saul. Até o finalzinho. A última benfeitoria dele, a última benevolência dele com a família foi chamar Mefibosete Mefibosete. lá de Lodebar. Tem alguém ainda da linhagem, da família de Saul que eu possa usar de bondade? Aí Ziba vai e grita, né? Tem um, Mefibosete, aquele, o aleijado. É uma referência horrível, mas Sim. é o aleijado, aquele que quebrou as pernas e tal. E foram lá e pegaram e botaram a mesa do rei. Botou no lugar dele, porque ele era da linhagem do rei. Então, isso é justiça divina, não justiça humana. Humana. Um ponto que você falou, né, da questão de você querer o melhor outro, até gostaria de voltar, que às vezes nós esquecemos, às vezes, de comentar algumas coisas que eu achei até interessante, que a gente já havia até comentado, sobre a cultura do seu eu, de viver a sua vida, de viver as suas necessidades, de ter aquilo que você tem de primordial, essa cultura de você possa deixar você em primeiro plano, né? E sempre olhar para o teu jeito, para a tua forma, para as tuas vantagens, como o pica-pau, né? E isso é uma cultura muito narcisista, né? Onde você se preocupa com o seu e o seu sempre é o melhor. Então, no reino de Deus não tem lugar para isso. O reino de Deus tem um lugar para você servir o outro. O reino de Deus é para você olhar o outro, é para você ser uma escada para que o outro possa subir, ajudar nessa ponte, né? Ser um trampolim para que a pessoa possa avançar. E o reino de Deus não pode viver dentro da nossa vontade, dos nossos achismos, ou da nossa... Às vezes quando a gente bota aqui, ó, aquela coisa aqui debaixo do braço, não é Bíblia não, é a razão. Quando você coloca a sua razão debaixo do braço, você quer passar por cima de tudo. Eu tenho razão. Não! Jesus sempre se diminuiu.
os humilhados serão exaltados, né? Ele sempre se humilha perante Deus, não a pessoa, mas para que o reino veja. Às vezes o reino de Deus, nessa justiça, você precisa perder para que você possa ganhar, porque o reino de Deus é perder para ganhar, é descer para subir, é dentro disso, é morrer para viver. Então, a gente começa a ver esse reino de Deus estabelecido, né, poderosamente, e justiça nesse âmbito. Eu queria também usar não sei se a gente vai usar um pouquinho dessa justiça no campo social. Justiça também de ajudar os menos favorecidos. De ajudar aqueles que têm a necessidade, aqueles que às vezes não têm algo que a gente tem nesse momento. Talvez o que você tenha, para você pareça ser pouco, mas para outras pessoas é muito. Então nessa justiça também de ajudar o próximo. Miriam é a nossa voluntária de plantão, né? É quase assistente social de Chicago, né? Onde tem algo que precisa, algo que necessita, a Miriam está ali para ajudar, faz alguns trabalhos voluntários. E a gente pode até lembrar de outros que a gente fizeram aqui também. Mas vamos lá, o que você acha de ajudar o próximo? Está dentro da justiça que Deus quer? Agora te dei uma manga boa, né? Eu também tô achando. Eu achei que tu era meu amigo, mas tudo bem, glória a Deus. Nessa parte do reino, né? Eu sempre tive a preocupação de que, para mim viver o reino, se eu vivesse preocupada apenas com o meu umbigo, vamos dizer assim, para mim isso não seria reino. E às vezes você está até na contramão de muitos do reino. Você está me entendendo? Porque tem coisas que você pega para fazer que você não encontra o apoio, mas você encontra a crítica. Sim. Para você parar. Aí você fala, mas é o inferno. Não, não é o inferno. É o ser humano que ele acha para a vida dele e tem que achar para a sua. Então, chegou uma fase da minha vida que eu achei que tudo que eu tinha feito não era nada. Né? E aí eu falei, mas aí eu vou deixar o mundo me moldar? Sim. Quem é? Assim, quem é a Mirinha? A Mirinha que todo mundo conhece mais Mirinha do que Miriam, né? Quem é a irmã Miriam? Né? Falei, não. Cheguei até aqui para deixar o mundo, as pessoas me mudar a Miriam. Aí eu sempre falei que a minha casa era pronto-socorro. Aí alguém vai bater na minha porta, não tenho como ajudar. Eu realmente, às vezes, eu não tenho mesmo. Mas o que eu falo... Nossa alçada, né? Mas podemos... Sim, aí eu sempre falo assim, ó, no momento eu não tenho, mas o que eu tenho é pedir ajuda, então vamos lá. Né? Então, graças a Deus que papai tem honrado isso. Né? E eu costumo brincar também que no ML nunca ninguém chegou lá atravessando na minha frente. É o único lugar que eu vou para ver alguma situação, mas ninguém chegou na minha frente para falar, não, deixa que eu vou. Que às vezes você tá numa festa, alguma coisa assim, aí as pessoas falam assim, você tá em todas. Ah, tá. Vai fazer glória a Deus, vai fazer o que eu faço. E voltando assim sobre essa questão da justiça também social, né, dessa ajuda, lembrei aqui o fato, né? Lembrou o fato da gente lá na 53, 72, né? 72. Fazendo aquele trabalho lá que o Antônio começou. Dentro da carceragem, né? Era muito legal nessa ajuda, né? A gente chegava naqueles lugar tenebroso, mas quando a gente chegava lá, chegava alegria, chegava a paz, né? Não, e a justiça de Deus, a bondade de Deus. E todo mundo saía, quem que ficava para trás? Tá faltando alguém? O carcereiro já gritava, já sei, irmã Miriam! Ainda tava lá dentro ainda. E foi um bom tempo de trabalho, de justiça, de ajuda, né? De pessoas também desprovidas, que cometeram algum erro, que algum delito. E quem não cometeu? Aí vamos usar Jesus, né? Quem não cometeu nenhum pecado, né? E aí eram pessoas também que precisam de Deus, precisavam de Deus. E muito interessante, né? Depois de muito tempo, Antônio, eu encontrei com várias pessoas, né? Na rua, que reconheciam, que agradeciam pelo seu trabalho. Só um fato aqui, qualquer dia a gente vai preparar para falar só sobre isso. Não vai dar para falar hoje, não. Mas sobre justiça, sobre abençoar. A gente lembra, fez uma campanha de cobertor para a gente levar foi para as duas, né? 72 para 53. Delegacia DP. E aí vamos para lá. Tô eu em Inhaúma, visitando lá os morros, fazendo as casas de paz. E aí estamos fazendo. Aí me chamaram para lá pela menina que estava com depressão. Ela estava querendo se suicidar, né? Aí eu fui lá conversar com ela.
Aí oramos, tal, daqui a pouco chega uma pessoa, olha para mim, eu olho para ela assim, eu falei, conheço essa pessoa de algum lugar. E eu tô, então, ali, eu falei, se permita, eu vim aqui outras vezes orar, e fui mais 5 vezes lá orar, até que ela ficasse boa, né? Aí fomos lá, fizemos oração, coisa maravilhosa. Daqui a pouco eu olho para a pessoa assim, eu falei, o Espírito Santo me lembra. Não foi eu que lembrei, o Espírito Santo me lembrou. Quando eu olhei, falei, aí ela, 72. Eu falei, eu lembro de você. Ela, não, vou te falar um fato que você vai saber quem eu sou. Lembra que houve uma campanha, que levaram o cobertor, tal. Pastor, é eu que estava dentro da tranca. Aí abriu e ela não tinha falado para ninguém dentro da célula ali, né? Sim. Que a gente criou. E ela, com toda a alegria de a gente ter ajudado ela há muito tempo, isso positivamente foi importante para a igreja. Sim. Porque naquela comunidade Sim, ali, sim. a igreja ficou conhecida como que já ajudava há muito tempo. Não era que estava ajudando agora. Justiça social, né? De a gente poder Justiça ajudar. social. Muito bom. Glória a Deus. Muito Mas vamos, bom. Antônio. Qual o próximo a gente tem para ele? Só lembrar um Vai, pouquinho, só lembrar que questão de justiça social, Isso. quando a Miriam falou assim, porque as pessoas criticam, isso não vem de hoje, né? Sim. Lembra quando O próprio Jesus. aquela mulher, ela pegou o único, você bem falou aí, a única coisa de valor que ela tinha, Sim, que era um O vaso nardo, de né? alabastro com nardo puro. Isso. Era o que ela tinha ali naquele momento. O que falaram para ela? Por que esse desperdício? Sim. Por que As não pessoas venderam? às vezes não ofertam, não ajudam e ainda quer tirar quem ajuda. É verdade, Sim, é verdade. sim. Entendeu? É E verdade. quer inflamar quem ajuda. Então, assim, se a gente tem certeza da justiça social, da justiça de Deus em nossas vidas, a gente manifestar isso socialmente, vamos em frente. Muitas vezes, teve pessoas que falaram para mim, falando do Cássio, falaram assim, para que você vai fazer isso? Tanta coisa para você fazer na sua igreja, para que você vai lá? Jesus, ele não ficava em um lugar só. Ele se movimentava. O reino de Deus é um reino em movimento. E vamos falar uma coisa, veio uma frase aqui que tá interessante. Você não pode fazer, não, melhor, você pode fazer aquilo que todos podem fazer, mas todos não podem fazer aquilo que você pode fazer. Tem coisas que é só para você Sim, fazer. sim. E se você não fizer, vai deixar de ser feito. Porque ninguém quer fazer aquilo que você está fazendo. Ó, o ML ninguém quer ir. É dentro disso, né? Oh, Não, meu e Deus, quando oh. ontem você falou a respeito do tema, né? Aí quando foi de noite, meu Deus, o tique e o teco não funcionava nem por nada, a cabeça não funcionava e eu brigando com o papai. Falei, eu acho que eu não vou não. Aí quando eu comentei aqui com o Antônio, né? Aí a melodia ligada, que meu rádio não desliga. E fiz até... Agora já, deixa, já vai ganhar em foi. cima disso. Aí, ô Jesus. Aí o que acontece? O irmão pregando, falando justamente isso, irmão. Maria, quando jogou aquele perfume precioso, aquele na hora era uma coisa muito preciosa. Mas para quem ela estava fazendo, não tinha preço. Então hoje, o que é que você tem para fazer? Que para muitos é uma coisa muito preciosa, mas para você é o prazer em fazer para aquela pessoa. Aí eu falando pro Senhor, eu falei, meu Deus, viver o reino. É o reino. Aí ele vai e no final ainda fala assim, e o reino de Deus é isso aí. É a simplicidade. Tá bom, Senhor, então amanhã eu tô lá. Amém. Então tá bom. Então, palavra de Deus para a tua vida, não desista de fazer daquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Use as suas forças, mas o Senhor é que vai fazer através de você. Você e eu somos apenas ferramentas que o Senhor vai usar aonde Ele queira, conforme Ele queira, o seu desejo. Então seja a ferramenta de Deus, o nome do Senhor ser glorificado. Amém, Aleluia. amém. Glória a Glória a Deus. Deus. É o final desse versículo aqui Então que nós vamos aí, lemos, Antônio. né? Vamos Que lá. é alegria no Espírito. Eita, Alegria no Jesus. Espírito. Então, assim, não é alegria para nós, é alegria no Espírito. É para Ele. Por Ele, porque dele, por Ele, para Ele. São todas as coisas. São todas Então, as coisas. vamos lá. Mas não era isso que eu ia falar. É falar sobre paz primeiro. Então, Ai. aqui o versículo também fala sobre paz. A gente não vai ficar preso ao versículo. Mas como a gente está falando de reino, a gente precisa saber, de fato, um pouquinho o que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus também é a paz, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento, né? Ele nos guarda. A paz também não é a ausência de guerra. A paz é você ter uma paz tão interior, tão grande, tão forte em meio à guerra.
Vamos colocar no nosso contexto agora, né? Família Redenção conhece bem esse contexto. Em meio a uma guerra que estamos vivendo na nossa sociedade, na nossa comunidade. Sim, sim, sim. Você precisa ter paz, não se desespere. O Senhor está contigo. Amém. O Senhor está conosco. Em meio à guerra, olha só o que o salmista escreveu no Salmo 46, o versículo 5 ao 7. É bem rapidinho, vamos lá. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o Glória nosso a Deus. refúgio. Amém. Aleluia. Então Amém. pode ter traçante para lá, para cá, mas o Deus de paz Vai guardar. está guardado em nós. E falar sobre guardar, a gente vai usar sobre Aleluia. texto, né? Texto, Salmo 91, que todos gostam e sabem. Certo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Palavra do Deus. Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, Isso. livra, Salmo 34. Então nós precisamos entender que também está escrito, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. de todas. Isso Se aí. o Senhor não guardar a cidade, não guardar a comunidade, não existe. Não, não Então existe. peça o Senhor, creia na palavra de Deus, que Ele vai guardar, que Ele vai trazer essa paz. Essa paz não está aqui, ó. E ele gosta de falar da metanoia, do psique. É importante porque está aqui. O que acontece? Quando em meio a essas dificuldades, diversidades, vamos usar o cotidiano nosso aí, né? Em meio de uma situação de um tiroteio, o que acontece? Desespero baixa a mente. Aí você precisa usar a palavra de Deus. Não, o Senhor prometeu que vai me guardar. O Senhor está guardando a minha casa. O Senhor está guardando a minha família. O Senhor está guardando os meus, os vizinhos. Deus está nos livrando e crendo nessa palavra. E nesse momento de desespero, sabe o que você faz? Usa Filipenses 4:8. Porque só vem coisa ruim para pensar, né? Só pensa naquilo que é ruim. Pensa naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que é santo, naquilo que é puro, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama. E começa a orar, Senhor, intervém. Senhor, entra aí, guardando, livrando, protegendo. E a ação, qual é a ação do crente? É a oração. Isso aí. Vamos pedir socorro a quem? A quem pode resolver. Quem pode resolver. E é o pai que pode resolver. Ah, fala com o papai, fala com o papai. E começa a orar, a clamar, e Deus vai cumprir a sua palavra. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se disse o Senhor que faria, ele vai fazer. Ele não vai falhar, né? Amém. Então Eu que tenho- essa paz. Eu tenho você me fez lembrar agora uma experiência que eu tive há mais ou menos aí uns 5 meses atrás. Eu passei uma experiência de muito medo. Me veio, mas veio querendo invadir a minha vida um Sim. medo tão terrível, tão terrível. Aí o Senhor me deu uma estratégia. No meu quarto de guerra, o Senhor falou comigo assim, olha, pega vários versículos sobre medo para te ajudar e escreva. E eu comecei a escrever. Fiz vários quadradinhos com os versículos e colei na minha frente, na frente da minha mesa. Eu colei assim, ó. Aonde a gente tira o nosso momento de orar, de estudar, eu coloquei ali na frente. Deus falou, ó, leia todos os dias, até que isso seja uma verdade na sua vida. Aleluia. Todos os dias eu estava ali lendo aqueles versículos. Todos os dias. Né? Porque o dia que eu tiver medo, hei de confiar no Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Glória E comecei a a trazer isso, alimentar. Isso não é um amuleto. Isso é uma verdade. Isso. A Bíblia é a verdade. Né? Esse negócio de, isso é pensamento positivo. Não, isso não é Não pensamento é. positivo. Começa a liberar palavras que no reino do Espírito ela vai se transformar em bênção para a sua vida. Ah, você ouve a fé, né? E a Isso fé aí. entra, né? Você crer no coração, mas com a boca você confessa, você Confessa. professa. E quando você usa essa professar, você confessar, você chama a existência aquilo como se existisse. Sabe aí. por quê? Nós também temos como vencer também o medo. Fala assim, como é que Jesus fez? Está escrito. Ele usou a palavra de Deus. Como é que ele venceu a tentação? Como é que ele venceu a fome? Como ele venceu a necessidade? Ali são coisas que invadiram o coração daquele homem que estava ali totalmente homem, totalmente Deus, Jesus. E ele vence como está escrito, com a palavra. Isso aí. E o que você fez não fez, vai estar ligado, né? Domingo agora na escola bíblica, teve uma parte que eu falei sobre quartos de guerra, né? De se criar com batalha espiritual, né? A gente foi a nossa lição, Batalha Espiritual 2. E aí
falando sobre esse quarto de guerra, de ter esse momento onde existe uma batalha entre os reinos. E aí existe o reino da terra e o reino do céu. Sim, mas existe o reino poderoso e o reino do mal, que quer se estabelecer em nós, quer estabelecer na nossa família, na nossa comunidade, onde nós precisamos resisti-los. Resisti-lo como? Como está escrito, resistir através da palavra, da oração. Então, Deus ele coloca essa experiência poderosa aí, a questão do medo. Se você está passando por aflição, medos, adversidade, ansiedade, lança sobre Deus agora, porque Ele tem cuidado de você. A palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é cura, a palavra do Senhor vai trazer paz para você, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede as circunstâncias. Mas eu estou vivendo esse momento, ai, eu estou aqui no alvo. Não, o Senhor é que te guarda, é o Senhor que te guarda. Miriam, nem falou paz, hein, Miriam? Paz. Não, engraçado que ontem eu cheguei depois do barulho, né? Ainda estava acontecendo alguma coisa. Algumas coisas, né? Mas eu tinha que chegar em casa de qualquer maneira, então o barulho para mim é o de menos. Isso, aí eu fui atravessando a rua e falei pra menina, falei, não tem mais moto não? Ela falou, não, já parou há muito tempo. Louvado seja Deus. Não fala isso não, que eu tive que subir a pé. Aí veio um senhor e falou assim, a senhora vai subir? Então a gente faz companhia um pro outro, que não sei o quê. Tia, porque a gente agora tem que colocar a nossa fé em prática, né? Eu falei, a senhora tem fé? Eu falei, bom, cheguei aqui até 54 anos, então acho que essa fé já funcionou. Aí ele falou assim, então a minha já funcionou mais, porque eu tenho 66. Falei, glória a Deus por isso. Aí ele falou, não perca a minha fé não, pode acontecer o que aconteceu. Eu falei, Nazareno, acho que ele tá falando alguma coisa pra mim, mas tudo bem. E a gente veio subindo, aí quando chegou ali perto da sua casa ali, ele falou, vai na paz, vai com a bênção de Deus. Eu falei, o senhor também, que Deus te guarde até chegar em casa, que os teus estejam guardados. Aí ele falou, tia, porque mais velho do que eu, 66, me chamando de tia, mas tudo bem. Aí ele pegou e, porque a nossa fé não pode abalar, de maneira nenhuma não pode. Falei, amém. Falei, e aí tem umas falas que você escuta assim, que você que tinha que falar, né? Sim. Aí você vai amenizar o negócio pra falar bonitinho, a pessoa fala pra você, pra dizer assim, acorda, eu falo o que tem pra falar. É isso aí. Não é assim? Aí essa semana também peguei um Uber, quando eu saí do Uber, eu falei, eu sempre falo pra eles, eu falo que esse carro seja guardado por Deus, porque se não for por Deus, ninguém mais guarda. E tem uns que na hora falta pouco chorar. É porque recebe que é preciso, né? De domingo eu fui fazer uma visita, quando eu saí do carro, falei, menino, que Deus te abençoe, que esse carro seja guardado, que esse carro, que a sua vida seja guardado pelo próprio Deus, porque se ele não guardar, mais ninguém guarda. Ele, senhora, eu recebo. Amém, mas ficou com aquilo ali, me olhando dentro do carro, falei, meu Deus. Quando você não perca a oportunidade, peraí, deixa eu orar por você. E já faz o apelo, e permita que o Espírito Santo te use ali. Por quê? Deus tem propósito de tudo, Deus sabe tudo. Tem. Né? Então, se nesse momento é um momento onde as pessoas estão sensíveis, né, que você leve essa palavra e que ela produza o efeito. Quem convence é o Espírito Santo, né? Ele que convence. Mas quem é que fala? Somos nós. Somos nós. Nós somos ferramentas. Então, voltando para essa paz, né? Essa paz que excede entendimento não depende de circunstâncias. Eu lembro muito de Abacuque, né? Puxa, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam roubadas do currais, todavia, que isso? Me alegrarei. Meu Deus da minha salvação. Então, para mim, isso é uma cultura do reino. Não viver as circunstâncias, não viver o momento. E a paz, essa paz para exceder, ela precisa exceder, quer dizer que ela passou. Então, quando ela tem que exceder, ela tem que atingir outras pessoas. Se a gente fosse encher esse copo aqui com água, e quando você chegar bem aqui na boquinha, quando você botar mais um pouquinho, o que ele faz? Excede. Transbordou. Aí ele transbordou. Ele começa a molhar ao seu redor. Afetar quem está lá. E começa a afetar quem está no redor e vai tocando, vai influenciando. E quanto mais água aqui, mais longe é o raio de ação disso. Então, que essa paz possa nos transbordar. Em meio ao caos, se teu vizinho tiver com problema, com dificuldade, adversidade no caminho, vamos orar junto, estamos ligados aqui, vamos orar. Fazer aquela corrente, não tem a corrente do bem? Onde se doa, se faz muita... Mas a corrente do bem de oração, tô orando aqui, o Senhor vai guardar, o Senhor vai livrar, não vai acontecer nada, Deus está contigo. Você começa a trazer à existência essas palavras
poderosas, essas palavras que são vida para nós. Essa palavra é infalível, ela é imutável, ela é Amém. inerrante. Ela para nós é o nosso manual que vai nos conduzir a viver aqui na terra para nos levar para o céu. Então eu É creio verdade. nessa palavra, né? Creio nessa palavra. Mas assim, você falou de Abacuque aí tem uma coisa interessante, é que a gente, o nosso costume é só ouvir e depois querer repetir esse versículo, Sim, né? sim, Do sim, capítulo 3, versículo 17 em diante. Gente. Mas assim, a gente esquece do capítulo 1, esquece do capítulo 2. Poxa, é verdade. Para ele chegar a esse ápice, para ele chegar a esse nível, primeiro ele reclamou, primeiro ele falou, ele começou a questionar a Sim. Deus e falar com Deus. Judá está dessa forma. Olha só como é que está tudo Momento. devastado, Sim. está tudo destruído. Mas sendo que ele foi conversando com Deus. Esse relacionamento. Nesse relacionamento é que a gente consegue, Miriam, adquirir paz, Sim. justiça e alegria. Só nesse relacionamento com o príncipe da paz. Sim. Porque senão a gente não vai conseguir. Se a gente for, Pastor Marcos citou ali Abacuque capítulo 3 e disse ainda que é porque ele não sabe o que eu estou passando. Sim. O automático é isso. Mas o Abacuque não passou por que você está passando, não passou um pouquinho pior, eu não sei. Verdade. Mas Deus não dá além do que possamos suportar. Aí ele foi lá, o que ele fez? Ele foi questionando até que ele ouviu a palavra: o justo viverá pela fé. Aí ele foi entendendo e foi buscando o Senhor, até que ele chegou ao ápice do entendimento, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca, ainda que não haja nada, ainda que não haja plantação, ainda que não haja nada, ainda que não haja rede social, você está pegando uma carona lá do Wi-Fi. Isso aí. Ainda que não haja, todavia eu me alegrei no Senhor. Mas aí tem o versículo 19 que fala, Ele, com a justiça e com o reino, Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Ele não me deixará aqui na terra. Ele me colocará nas regiões celestiais, Aleluia. junto a Cristo Jesus. Então, quando ele chega a esse entendimento, ele passou por muito sofrimento. Ele já não está mostrando mais uma ferida, ele está mostrando uma cicatriz. E dizendo, eu consegui, você vai conseguir também. Ele não é mais vítima. Isso. Ele é o sobrevivente, Isso né? aí. Ele passa. Isso Mas uma coisa que você está falando, né? Gerando aqui no meu coração, quando o Abacuque está vivendo esse momento, ele passando por toda essa aflição, e depois ele vem o ápice, né? Que ele consegue entender e perceber isso. Você vê o momento difícil que ele passa, e a aflição não dura para sempre. Isso. Sim. Ela tem um tempo para acabar. Uhum. E a bonança vai chegar. Mas uma coisa que eu vi Abacuque fazer, ele se mudou de onde ele estava? Não. Ele aceitou aquela situação? Não. Ele reagiu da forma que ele podia reagir. E aí ele mudou a perspectiva, mudou o seu discurso, mudou a sua forma de pensar. E ele falou, a minha fé, o reino de Deus não está estabelecido nas coisas. Está estabelecido em Deus Isso aí. e na sua palavra. Então, creio na sua palavra. Ainda que seja roubado tudo, ainda que aconteça isso, ainda que aconteça aquilo outro, a minha alegria não está nisso. E aí o reino de Deus é Sim. a alegria. Isso aí. Vamos lá. É isso aí. Então, aí, essa alegria que vem, assim, inundando as nossas vidas, essa alegria que vem tomando conta de nós, assim, é algo muito, muito tremendo. Mas essa alegria não vem de uma hora para outra. Sim. Assim, se a gente for calcular de verdade, fala sério, a gente tem 100%, né, para ser contado. Quantos por cento a gente sofre e quantos por cento a gente tem alegria? É verdade. Por que isso? Porque os choros, os sofrimentos, isso tudo está preparando a gente Sim. para algo muito maior, Sim. que excede o entendimento humano. É verdade. Né? Deus está preparando, Deus está esticando. Eu até brinquei agora aqui com os irmãos, dizendo que eu sou uma pessoa que gosta de esticar pessoas. Sim. Né? Eu vou falando, para esticar essas pessoas, para elas pensarem. Às vezes eu até irrito um pouquinho. Sim, algumas vezes, né? Né, Jonathan? Então a gente irrita algumas pessoas, às vezes, para esticar, sabe? Não é para maltratar.
é para confrontar, não é para afrontar. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, mas essa alegria, ela vem inundando as nossas vidas de uma tal forma porque a palavra de Deus está em nós. E a gente começa a alegrar a Deus quando a gente se esforça em meio às circunstâncias. Neemias falou isso, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então a gente vai se esforçar e vamos nos alegrar com quem? Com aquele que mora dentro de nós. Há uma alegria, há algo... Mas assim, por que a gente passa por essas coisas todas? Porque a gente, de verdade, nós seres humanos deixamos a justiça de Deus. Então a gente vive muita a injustiça humana. Então Deus vem com a justiça dele e começa a arrumar a casa. Deus quer arrumar a nossa casa. Mas existe uma esperança para nós. Existe uma esperança. Eu creio. Vamos ler Colossenses, vê aí. Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Tem uma esperança muito, muito real para nós. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, você que está ouvindo hoje essa live. Há uma esperança para você. Olha só, que coisa tremenda. Colossenses capítulo 1, no versículo 13. Encontrou aí, Miriam? Meu Deus, misericórdia. E é uma Vai mais coisa fundo. engraçada, né, o evangelista? Colossenses? Colossenses 1, 13. É uma coisa engraçada porque, como você falou, não tem... O processo a gente tem que passar, né? É inevitável. Porque quando a gente fala hoje da alegria, da paz, alguns vão pensar assim, mas não sabe o que eu estou passando. Mas aí, a gente se sentar para conversar e você contar a sua história para mim, eu contar a minha para você, você vai falar, puxa vida, você passou por isso tudo. Né? Porque hoje, chegar aqui na live, aí as pessoas pensam assim, tá falando bonito, tá filmando, tá ministrando na casa do Senhor, hoje está tudo bonito. Mas a gente tem uma história. E a gente tem uma história, Miriam vai contar a derrota? Não. Vamos dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor, por isso estamos aqui. Tá entendendo? Alegre. Eu tenho o hábito, no meu zap, o meu povo me conhece, que eu coloco assim, quero saber da sua vida. Às vezes não é muito bom falar isso não, mas eu arrisco. E muitas dessas vezes eu encontro pessoas que só precisam de alguém para ouvir. E eu instigo isso, eu incentivo isso. O precisar saber da sua vida, por exemplo, como é que você está? Você está tudo bem? Sim. Isso são gatilhos disparados mentalmente, onde a pessoa que precisa falar, quando você fala isso, ela dispara. E aí você usa a escuta-terapia, né? Você escuta essa pessoa. Sim. Escutar é dar atenção, é você... Poxa, eu entendo. Às vezes você não está de acordo, mas você entende. E você ouve aquela pessoa. E isso é muito legal. Sim, porque as pessoas, no momento que você está passando uma luta, você acha que a tua luta é a pior de todas. Sim. E que Deus não está te vendo, né? Porque a alegria do Senhor aqui não é quando tudo está bem. Fala pra essa pessoa que tá te olhando aqui, ó. Ela tá te olhando. Fala pra ela. Pra ela receber isso. Falar dessa alegria não é só quando tudo tá bem. Mas e aí? Vamos dizer assim, uma suposição, porque Deus não deixa faltar. Eu não posso nem falar que deixa, porque gordinha do jeito que eu tô, fome eu não passo, nunca passei, graças a Deus. Nem a minha casa tá todo mundo precisando ficar diet, né? Então falta, papai nunca deixou. Mas às vezes você olha pra despensa, aí tá vazia. Aí tua alegria acabou. Mas tua alegria estava ali no arroz, no feijão só? Aí, tá, Miriam, mas eu tô com meu filho doente. Tá, tudo bem. Mas o médico dos médicos tá na sua vida. Amém. Eu tô com uma causa na justiça impossível, como foi orado no domingo. Mas o advogado do advogado reina na tua vida. O juiz dos juízes também reina. Então tudo tá nas mãos dele. Então a nossa alegria, né, como já foi falado hoje aqui, várias vezes, não pode ser pelo que está em volta de você, tá tudo bem. Né? Porque eu acredito até que quando você é grata a Deus, que a luta está ali, mas você continua sendo grata a Deus, eu acredito até que essa luta diminui. Esse tempo desse processo que você tinha que passar, eu acredito até que diminui. Digo isso por eu falando da minha vida. Porque muitas das vezes a gente quer falar só da Bíblia.
Ah, é lindo. É o nosso manual de vida. Não estou desmerecendo isso. Mas e a nossa vida? O que você já viveu diante de Deus? Eu garanto que todos que estão ouvindo nesse momento têm uma história. E muitas dessas vezes, hoje a luta que está passando está pequenininha em vista de outras que já passei. Mas eu estou falando o quê? Hoje é a pior. Porque hoje é que está doendo. Mas se eu parar para pensar, eu tenho que louvar a Deus, porque eu já passei por coisas piores e papai deu escape. Papai deu a vitória, porque ele é fiel, ele não quer seus filhos sofrendo. Não é assim? Mas é na simplicidade com Deus, é sendo grata a Deus. Pai, não tem nada. Às vezes lá em casa, a misericórdia de Deus, mas o papai não deixa faltar. Tá todo mundo gordo, graças a Deus. Então, Miriam, Quero trazer a memória que dá esperança, né? Mas vai aí. Dentro daquilo que você falou aí, eu estava conversando até com uma pessoa que eu estou meditando sobre isso, né, sobre a ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Né? A ortodoxia, o que seria ela? Seria a doutrina correta. Sim. É o ensino, a doutrina correta. E a ortopraxia, o que seria? A prática correta. E a ortopatia, né? Seria o viver, seria você estar de verdade fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Então, assim, eu creio muito, muito de que as pessoas falam, às vezes, as coisas bem corretas, mas não praticam as coisas que falam corretas. Então, a gente precisa falar as coisas corretas? Sim, mas eu preciso praticar as coisas corretas. Não adianta querer fazer uma selfie daquilo que eu estou simplesmente fazendo para eu promover ou fazer. Não, eu estou fazendo simplesmente porque eu preciso inflamar alguém. Sim. Eu preciso incentivar você a fazer. Né? Então, eu vou mostrar não o que fiz, só o que fiz, né? Mas eu vou mostrar o que estou fazendo e o que estou vivendo, o que estou praticando no momento. Então, assim, quer ensinar? Ensina, mas pratica. E aí vamos usar Tiago, né? Guardar, ouvir, guardar e praticar. É importante isso da palavra de Deus. Você não sabe, acessa lá a pregação de domingo, você vai ouvir sobre isso, guardar, praticar, entra lá no nosso YouTube. Já se inscreveu no nosso canal? Já deu o like aí, meu irmão, agora. Toca aí, daí, ó, um joinha, dá o like aí. Dá o like que a gente precisa. O nosso objetivo é chegar aí, ó, a 1000 inscritos no canal. Então compartilha aí, pede os irmãos para poder fazer o quê? Poxa, se inscreve no canal da igreja, porque a gente pode ampliar mais a nossa projeção, a gente pode chegar muito mais longe. Quando você dá o like, o que acontece? O YouTube, ele acha que isso é relevante, ele consegue expandir para mais lugares. Então a palavra, o evangelho também é levado um pouquinho mais para lá, hein? Um pouquinho mais distante. Quando você dá o like, pô, isso é bom, o joia, deu joinha, o pessoal fala assim, isso é bom, faz com que isso possa ir mais longe. Então, talvez você não possa ir pregar longe, mas essa live pode chegar muito longe. Então, dá o teu joia, compartilha, pega para os amigos. Vamos fazer um desafio? Vamos lá. Vamos chegar até essa semana? Até domingo, vamos ver quantos inscritos nós temos? Vamos chegar domingo com 1000 inscritos? Será que a gente consegue? Desafio para você. Compartilha aí. 1000 inscritos, vamos lá. Para quê? Para que a gente possa propagar o Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado e chegue muito mais longe. E aí a gente está falando do reino de Deus. O reino de Deus é expandido como? Através dos discípulos deles. Através dos discípulos dele que o reino de Deus é invadido. Como que o nome de Jesus chegou até aqui? O nome de Jesus chegou até aqui porque foi compartilhado. Sim. Né? Ele foi compartilhado. Então, não tinha rede social, mas tinha a palavra. Eles começaram a testemunhar. Então, está na hora de você compartilhar. Às vezes você pode usar só os seus dedinhos aí. 3 toques, você compartilha, se inscreve. Vamos lá. Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 13, já foi? Ler. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso, aí completa agora com 1 Pedro
1 de Pedro, no capítulo 2, do versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, do reino de injustiça para o reino de justiça. Glória a É Deus. isso que Deus... Agora, o que... vamos voltar a Abacuque, eu gostei desse negócio da Abacuque. Abacuque. Vamos voltar para Abacuque. Vamos lá. O que estava acontecendo ali? Deus tirou Abacuque de uma visão terrena, que o que ele via em Judá? Ele via uma destruição. O que você vê na sua comunidade? O que você vê ao seu redor? Vê destruição. Isso é fato. Isso é fato. Mas agora com os olhos da fé. Como você vai ver isso? O que Deus está fazendo? Tirando a gente de uma visão terrena, sabe? De uma cosmovisão terrena para uma cosmovisão celestial do reino de Cristo. Tira o teu olhar do reino da terra. Tira o teu olhar do reino do humano. E agora coloca o seu olhar no reino de Cristo. O que Abacuque estava buscando? Uma resposta, no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas o que Deus estava esperando dele? Uma resposta. É verdade. Deus não quer que a gente fique perguntando, Deus quer que a gente responda a ele. Como que eu vou responder? Fazendo, Ação. agindo, orando, buscando. Então essa é a hora. Não busque resposta. Você já é maduro. Dê uma resposta. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então a nossa ação seja a nossa resposta. Então busque aí dentro disso. Vamos caminhar para a gente poder fechar dentro disso aí, né? Estamos agora... Que sejamos resposta nessa geração. Amém. Que sejamos resposta agora. Eu não tenho que esperar amanhã para eu fazer uma campanha. Não. Eu não preciso entrar em campanhas. Eu não preciso esperar a segunda-feira para eu fazer uma atividade física. Atividade um física. Não. É hoje. A Bíblia diz, esse é o dia que fez o Senhor. Alegrai-vos e regozijai-vos nele. Como? Realizando a vontade daquele que nos chamou. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o tempo de darmos uma resposta ao reino de Cristo. Vamos parar de sentar nos nossos problemas. Vamos parar de estacionar. É a hora de agir. É a hora de levantar. Responda a Deus. Oh, glória a Deus. Miriam, você aí, com as suas considerações finais. Sempre no aprendizado, né? Sempre tem um momento de Deus assim único. É único. E então, só para finalizar aqui a minha fala, é para essas pessoas mesmo, que a luta tá grande, mas papai é fiel e justo para em todas te dar a vitória. Porque ele é fiel. Isso não duvide nunca. Então a luta tá grande, mas vai passar. Em nome de Jesus. E peça ajuda, peça socorro, abre a boca, fala, porque a luta, cada um tem uma luta. Porque às vezes a gente tem a noção, a impressão de que só eu que estou com luta. E se eu pedir ajuda, vão achar o quê? Sou fraco. Tá no pecado. Né? No mínimo tá no pecado, por isso que tá passando por isso. Não pensa assim não. Pensa que quando a gente pede ajuda, que tem mais gente do nosso lado segurando na nossa mão, a luta diminui. E eu digo isso de vida, de ter vivido isso. Graças a Deus que teve um povão que não desistiu de mim. Sozinho? Sozinho não. Não. Não, sozinho não. Antônio, Deus, considerações finais? Isso, eu quero somente aí agradecer porque Deus tem sido fiel nas nossas vidas, apesar das lutas, porque essas lutas só fazem a gente ficar um pouco mais forte, mas Ele tem sido fiel e tem nos ajudado até aqui. E eu quero, assim, falar para você, aceita os desafios, entra nos desafios, dê o que você nunca deu e terá o que você nunca teve. Dê uma resposta. Amém? Amém, amém. Falando sobre o reino de Deus, não poderia deixar de encerrar a oração de Jesus, né? Venha o teu reino. Que esse reino seja estabelecido, né, sobre as nossas vidas, em nós. Estabeleça o reino em você. Viva o reino em você. Porque através de você, ele vai manifestar.
esse reino aonde quer que você vá, onde quer que você passar. Mas viva de fato o reino de Deus. Peça para o Senhor ter o controle. O reino é Ele ter o controle. A tua família, da tua casa, dos teus negócios. Peça para Deus, venha o teu reino, seja feita a tua, que a vontade de Deus seja feita na minha família, na minha casa, nos meus negócios, em tudo que possa gerar em mim, essa vontade seja estabelecida. E quando eu penso em reino de Deus, é esse. Senhor, venha o reino sobre a minha mente, sobre o meu psique, sobre aquilo que eu pensava, que o reino de Deus seja estabelecido, é que eu pense naquilo que é bom, naquilo que é amável, que o reino de Deus seja estabelecido na minha baixa estima, que eu possa olhar, mas eu não estou bem, mas em Cristo eu sou uma geração eleita, em Cristo eu sou um povo adquirido, em Cristo eu tenho valor. Então, olhando para Cristo de uma forma diferente, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Mas também eu não posso aquilo que a Bíblia fala que eu não posso. Então, crendo que esse reino vai ser estabelecido através de nós. E o que é o reino de Deus? É muito mais. A gente deu só uma palhinha aqui, mas queremos profetizar sobre a tua vida, que esse reino seja estabelecido. Quero orar com vocês. Vou pedir ao Antônio para fazer essa oração final. Miriam fez essa inicial. E vou pedir que você faça essa oração em que Deus possa estabelecer esse reino, né, sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre o nosso bairro, sobre a nossa família, nossa causa, nossos negócios, entendendo que nós não somos movidos por circunstâncias, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, né? Que o reino de Deus também não é para a gente juntar tesouros só aqui na terra. O maior tesouro é lá no céu, porque essas leves e momentâneas aflições que nós estamos passando, que você está passando, que eu estou passando, não vai se comparar com aquilo que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado coisas maravilhosas, aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não viu, aquilo que nem foi gerado no teu coração, Deus tem preparado. Aleluia. E crendo nessa palavra, a gente vai clamar, vai profetizar, vamos chamar a existência como se já existisse, para que o nome do Senhor seja glorificado. E como domingo foi profetizado, as respostas venham através da ação, da atitude, da fé, da mudança, da transformação. Então, que Deus te abençoe aí. Uma vez mais, não esqueça. Aleluia. Creia que o Senhor vai fazer muito mais do que você está pedindo, do que você está pensando. Deus vivo. Vamos orar, Antônio, em nome de Jesus. Pai, Meu que Deus. venha o teu reino. Aleluia. Que seja Em feita nome a de tua Jesus. vontade, assim na Louvado terra, seja Deus. como ela é feita no céu. Oh, Deus, aleluia. tudo que está acontecendo no céu, pedimos a Ti nesse Araço, momento Menere, por Deus fé, vive, que aconteça aqui na Santo, terra. Em nome de Queremos Jesus. vivenciar o Teu reino Em nome aqui na de terra. Jesus. A Tua vontade seja feita em nossa casa. A Sua vontade Deus seja feita maravilhoso. dentro dos nossos trabalhos, Senhor. Sim, ó dentro Deus. dos nossos negócios, Pai. No nome de Jesus, nas empresas. Oh, que a tua Deus, vontade entra aí, seja Deus. feita. Em nome de No nome de Jesus. Jesus, em cada ministério, em cada encargo estabelecido na terra por Ti, Senhor. Deus, seja feita a Tua vontade. Sim, que ó venha Jesus. de fato o Teu Deus reino. maravilhoso. Em Deus, nome nessa de terra. Jesus, Pai. Que venha o Teu reino sobre o estado Deus do Rio de tremendo. Janeiro. Em Que nome venha o de Teu Jesus. reino sobre o Jesus. Brasil, Senhor. Em nome Deus, de para a tua Jesus. glória, para a tua Cristo de honra. Nazaré. Vamos clamar a Deus, Ti, ó estabeleça Pai. Nome de o Teu Jesus. reino, Senhor. Oh, Nessa aleluia. terra, Em nome precisamos de vivenciar Jesus. isso. É verdade, Queremos Senhor. vivenciar Teu isso, nome. Senhor. E Deus, existe em nome um de caminho Jesus. para Em nome de vivenciarmos Jesus. isso. Oh, É o Senhor. relacionamento com o Teu Espírito Santo. Sim, É ó nos Jesus. aproximarmos do Teu Santo. Filho Jesus Cristo de Nazaré. Deus, que esse Em nome de relacionamento se Jesus, estreite Deus, e que Espírito venha o Em Teu nome reino de inundando Jesus. toda a Em terra. nome de Toda a Jesus. terra Glória do Teu esteja nome. cheia da Sua plenitude. Deus Aleluia. Que toda a Santo, terra em esteja nome de cheia da Jesus. Tua glória e da Tua presença. Deus No nome vive, santo de Santo. Jesus, nós Te glorificamos por cada Aleluia. vida que está assistindo essa live Sim, agora. Deus. E pedimos Visita agora. que haja Cada lar. agora Em nome de o Jesus. Cada Teu família, reino, cada que haja pessoa. agora cura nessa Em nome casa, de Jesus. Que haja em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Alegria e paz. Todos Em nome de do Senhor Jesus. Jesus Cristo. Aquele Alegria trabalho, aquele e Senhor, paz Pai. dentro desta Realmente, casa aquele que hoje coração, assiste essa Deus, em live. nome Sim, de ó Em Pai. nome do Jesus. Senhor Em Jesus nome de Cristo, Jesus. Pai. Ó Deus, nós Te adoramos, nós Te glorificamos e Te Aleluia. exaltamos por esse momento É glorioso tremendo, que Pai. o Senhor nos proporciona. No nome Deus de vive, Jesus. Santo. Amém.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Coisa né? Que bênção. linda, Jesus. Glória a Jesus. É o bordão da Miriam, coisa linda, Jesus. Amém. E Deus possa continuar te abençoando poderosamente. Família Redenção, já deixou o seu like? Já compartilhou essa live com pelo menos 10 pessoas? E peça para elas se inscrever. Peça para se inscrever no nosso canal, para que elas possam receber essas mensagens regularmente e para que essa propagação do Evangelho vá muito mais longe. Seja agora um missionário, né? Você não pode, às vezes, ir, mas pode compartilhar. Amém. Compartilha. Verdade. Compartilha o pessoal de outros países, de outros estados. Compartilha de outras cidades. Tenho certeza que Deus vai ir nesses lugares, vai abençoar pessoas através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela prospera naquilo que é enviado. Então contamos com você. Já deixou o like? Não, vai agora, faz. Não deixaram o like. Esqueceram, gente. Vai aí no joinha. No joinha. Vai aí, ó. Por favor. Entra aí em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que Deus vai continuar abençoando vocês. Família Redenção, somos gratos a vocês. E Deus possa continuar abençoando a cada dia e pedir que Ele possa ser atuante na tua vida. Miriam, muito obrigado. Antônio, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus possa continuar usando vocês como ferramenta aí para o nome dele ser glorificado. Amém. E ó, se prepara, o próximo pode ser você, tá? Deus te abençoe. Um forte abraço. Amanhã tem célula. Ih, vamos estar juntos. Ó, não perca não, ó. Quinta-feira foi bom. Quinta-feira as nossas células, 19h30. Ó, vai estar top. Você não pode faltar. Aleluia. Não pode faltar. Ó, domingo, dia 11, a nossa ceia aqui do Senhor. Hernani Cardoso 395. A igreja G1 vai vir junto para cá também, para estar conosco aqui na última ceia do ano, Meu onde nós vamos Deus, nos confrar. que Oxe, eu não lindo. perdi Amém, nenhuma. você tá Ah, bom. glória! Glória a Deus. Ó, estamos juntos aí para louvar a Deus. Amém. E aquela alegria, aquela comunhão, aquela celebração. Você não pode ficar de fora. Convide pessoa para estar conosco e vai ter um delicioso almoço. Ah, meu Deus. Essa glória. Que Deus abençoe cada dia mais de você. Venha junto, venha preparado. Você das células, não sabe onde é nossas células, entra no nosso aplicativo, entra no nosso site. Tenha certeza que lá tem um endereço onde você vai poder falar com os líderes, onde você vai poder até achar o lugar. Então, Deus te abençoe cada dia mais. Amém? Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aleluia.